Boas, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Programando com André. Eu hoje trago aqui uns pontos sobre um assunto que é muito comum em todas as áreas, mas principalmente na área de tecnologia. Eh, eu quero falar sobre a neurodivergência. Eu já há alguns tempos para trás eu queria fazer um vídeo assim, só que ainda não pelos vistos, ainda não foi o momento para o fazer e eu não preparei este discurso. Portanto, eu vou falar mais devagar, precisamente por causa disto que eu vos vou falar, que pronto, eu tenho. Eu não me quero estar não quero estar a definir um rótulo, não vejam isto como um rótulo, porque o objetivo do vídeo é mesmo esse, não verem o que eu vou falar como um rótulo, e eu não quero isso, porque eu sou neurodivergente, eh, eu pronto, sou neurodivergente, tenho perturbação do espectro do autismo, portanto, eu agora vou passar-vos a explicar o que é que isto é. Vou-vos falar da perspectiva médica da questão. Vocês já devem ter ouvido falar do DSM-5, o manual de diagnósticos, Pronto, vocês já devem ter ouvido falar sobre isto. E uma das coisas que define é a perturbação do espectro do autismo, que tem a ver com que são definidos em três níveis, que é o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Eu, como podem ver, eu comunico bem, porque o que distingue esses três níveis de autismo é a capacidade da pessoa se desenrascar e também a capacidade de comunicação. E eu estou aqui, como vocês sabem. Se eu estou aqui, é porque o meu nível de autismo, vamos dizer que é o nível 1, correto? Pronto. É isso que eu primeiro quero vos dizer desde já. O nível 1 existe aquelas dificuldades de socializar, de tem alguma necessidade a nível de apoios, a nível de psicológicos e a nível de algumas adaptações, mas nada de mais. Eu faço as coisas como normal, como qualquer outra pessoa. Eu sou uma pessoa normal, penso como aos outros e, como podem ver, eu, eu já vos disse que tirei uma licenciatura, portanto, o meu diagnóstico não me impediu de tirar uma licenciatura e de estar num mestrado, não me impediu também de, de conseguir estágios, de fazer as coisas como aos outros, como uma pessoa completamente normal. Apenas penso de maneira um pouco atípica, ou seja, de uma maneira diferente. Eu vejo o mundo de uma maneira diferente. Como vocês já viram, vocês lembram-se de um vídeo que eu fiz a falar-vos do Ctrl C? Ponto. Isso era eu, isso é o facto. Esse vídeo demonstra precisamente a minha visão de ver o mundo. Eu não vejo, atenção, eu não estou a dizer que vejo o mundo como um código, não é nada disso. O mundo não é um código, nem o que vocês fazem de programação, de escrever printf hello world,
isso é tudo sequencial, é um algoritmo. Mas às vezes, mas eu comecei agora a perceber recentemente que nem tudo é um algoritmo e por isso é importante que vocês entendam isto. Mas há coisas que não têm explicação, há coisas que têm explicação, mas a forma de pensar, usar o código como uma forma de ver, é precisamente essa questão que eu falo da neurodivergência. Eu uso às vezes algumas metáforas de programação para explicar algumas coisas. Isso, por exemplo, é um sinal do, da neurodivergência, neste caso do autismo. E eu não vejo o autismo como barreira, como eu vos disse. Eu vejo o autismo como uma forma de funcionar diferente e eu uso a minha condição como uma como como um superpoder para lidar com a programação. Porque nós autistas precisamos de previsibilidade. Isso é um ponto importante. E uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, quando nós utilizamos um Azure DevOps ou quando usamos um Gira, estamos precisamente a criar previsibilidade. Porque vocês estão a registar tarefas, estão a registar o que vocês estão a fazer. Portanto, se vocês amanhã quiserem saber o que é que vos falta, vocês podem ir lá e ver o que é que falta. É uma forma de organizar. Portanto, um dos traços desta condição do perturbação do espectro do autismo é a questão da organização, de pôr as coisas todas no lugar. Vocês já devem ter ouvido falar daquelas crianças que metem tudo em fila, os carrinhos em fila. Isso, por exemplo, é um traço de autismo. Pode ser, como pode não ser, mas é, é um dos traços, é esse. E uma das coisas que destaca também o autismo é o hiperfoco. O hiperfoco é vocês estarem focados numa, numa, numa situação, estão num problema, resolverem um problema e vocês já têm dão o tempo a passar. Isso é que é o hiperfoco. Há pessoas que têm hiperfoco para a programação, outras que têm hiperfoco em pessoas, há outras pessoas que têm hiperfoco em artes. Há de tudo, pessoal. Há de tudo. E eu falo por mim, que eu às vezes estou horas e horas a escrever código e, e às vezes não vejo o tempo a passar. Eu gosto daquilo que estou a fazer. E, às, e, mas, consigo, mas eu agora há uma coisa que eu consigo fazer que, como sabem, eu já sou nível 3A de Reiki, portanto, uma das coisas que eu aprendi é desligar um bocado a nossa, o nosso sistema para descansar um bocado, vamos dizer assim. E eu, por exemplo, estou a fazer um estágio. Estou a fazer um estágio. Eu faço, tenho que fazer. Eu agora estou a começar a implementar uma situação em que, por exemplo, ao fim de semana não há código. Não há código. Eh, porque senão são muitas horas, pessoal, a escrever código. Das 8h30 às 6 da tarde. Às 6 da tarde.
Ou seja, eu durante a semana toda já fiz aquilo que era necessário. E eu agora é uma coisa que o hiperfoco é é bom, ajuda-vos muito na questão de vocês estarem, de conseguirem fazer o, de estarem, de estarem concentrados na resolução daquele problema, mas às vezes é preciso parar um bocado e apesar de estarmos de estarmos a gostar daquilo que estamos a fazer. Não há problema nenhum. Vocês têm, quando, têm que também definir também um bocado o limite para o vosso hiperfoco. Ok, eu de X a X horas vou-me focar nisto. E eu, portanto, eu defini que das 8h30 às 6 da tarde eu vou estar focado no trabalho. Então, eu vou usar o meu hiperfoco para essa hora, para esse momento. Isto é importante sabermos gerir, porque nós não somos máquinas. E eu, como eu já vos disse, que nós não somos máquinas. Ninguém é máquina. Nós não somos. E que, por exemplo, a programação é muito mais do que aquilo, do que escrever código, e sim mais o nosso ambiente à nossa volta. Portanto, eu quero deixar claro, portanto, é importante sabermos lidar com esta questão. E vou já falar de uma coisa. Não é todas as empresas, não é todos os locais de trabalho que aceitam pessoas com perturbação do espectro do autismo. E como podem ver, se vocês forem ver os estudos que existem, vocês vão encontrar que a maior parte há muito talento com transtorno do espectro do autismo que não é ouvido, que não passa nas entrevistas, que tem dificuldade em desenrascar-se a nível de arranjar emprego. Portanto, é muito complicado. Muito complicado. E às vezes vocês até podem ter um currículo muito bom, muito bom. Vocês podem ter um currículo espetacular. Eu tenho formações nesta área, tenho cursos nesta área, mas só isso, infelizmente, não é suficiente no mercado de trabalho. Por exemplo, comunicação, eh, saber lidar com as pessoas. Portanto, isto às vezes é um bocado complicado. Portanto, para lidar com esse tipo de situações, existem várias, várias iniciativas por aí que falam que ajudam a defender os direitos destas pessoas neurodivergentes e que, e que, e que defendem que o autismo não é uma incapacidade. E não é, pessoal. É apenas uma forma de lidar, de lidar com o mundo de uma maneira diferente. Claro que há casos e casos. Não é todos os casos que são assim. Há casos mesmo que a pessoa não consegue, que é altamente incapacitante. Altamente. Há casos assim. Portanto, eu quero já avisar que isto, no caso de pessoas com autismo de alto funcionamento, é um pouco diferente de, de estarmos. É um pouco diferente daqueles casos mais complicaditos que existe. Não é todos. Portanto, não vejam isto como uma generalização. Não é uma generalização. Há casos que são assim, há casos que não são assim. Simples assim. Há pessoas, há, por exemplo, pessoas
pessoas que têm autismo e estão, por exemplo, até vão para si para, para, para campeonatos de, de esportes, de programação, sem problemas nenhuns. Sem problemas nenhuns. Por exemplo, conheço pessoas que eu quando olho que estão a jogar, nem sei onde, em que teclas é que estão a carregar. Eu só sei que aquilo está a acontecer no jogo e nem sei o que é que está a acontecer. Não sei. É como, por exemplo, olham para o código que eu estou a fazer. Há pessoas que não sabem o que é que eu estou a escrever. Portanto, eu falo disto como. Falo disto porque isto é comum. É comum mesmo. É o que nós chamamos o hiperfoco. Isto é isto o hiperfoco. É focarmos imenso, termos um interesse muito específico numa coisa. No caso de algumas pessoas, e inclusive o meu, tem um hiperfoco mesmo na parte de codificação e escrita de código. Portanto, hum, e outra das coisas que eu quero falar também em relação a este assunto da neurodivergência, do autismo, é que muitas vezes as pessoas com autismo não são diagnosticadas logo de início, logo que são crianças. Há pessoas que demoram a perceber que são autistas durante muito tempo. Há pessoas que passam por momentos complicados. Há pessoas que têm autismo e que são logo diagnosticadas em criança. Não são todos. Não são todos. E para uma pessoa que é diagnosticada tardiamente, teve, teve que lidar com muita coisa. E uma das coisas é que eu não tenho de aprender como os outros. Eu aprendo do meu jeito, no meu tempo e quando eu realmente preciso de aprender. Ninguém tem que ser como os outros. Há pessoas que levam demasiado tempo a aprender uma coisa. Sem problemas nenhums. Eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como. Vejo isso como aquela pessoa. Se aquela pessoa não aprendeu aquilo naquele momento, é porque não era o momento ideal para isso. Mas chega um momento que se calhar tentando e tentando e tentando, vai conseguir. Portanto, ninguém, o, ninguém tem que dizer-vos quando é que vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender quando realmente sentirem que têm que aprender aquilo. E portanto, se o mundo vos diz que vocês são um ponto fora da curva, aceitem isso. Simples. Não é aquele momento para aprender, mas se calhar naquele momento vão aprender outras coisas. Se calhar precisam de aprender outras coisas antes de chegar àquela aprendizagem que realmente têm que fazer. Portanto, com tempo, com calma. Ninguém tem que andar à paulada para vocês aprenderem. Ninguém tem que fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Vamos aprender com calma. A programação demora o seu tempo. Para eu aprender a programar, demorou-me tempo. Tempo. Portanto, ninguém tem que se sentir forçado a aprender uma coisa. Porque aprender, fazer o. Por exemplo, vocês estão a fazer uma disciplina, por exemplo, vamos imaginar matemática. Vocês têm que aprender a matemática à força, porque se não aprenderem matemática não vão conseguir ir para a universidade.
E, então, vocês têm que aprender com calma, sem, com calma, e se tiverem que demorar mais tempo, demoram mais tempo, mas vocês conseguem. E isso é importante referir. Depois, outra coisa que é muito difícil no autismo, mas que é treinável, é a questão de relações e comunicação. Não é muito fácil relacionar com os outros para pessoas dentro do espectro, portanto, mas não quer dizer que não se consiga. Às vezes, não é com as pessoas, não é com certo tipo de pessoas, mas sim com outro tipo de pessoas. Por exemplo, falo por mim, eu prefiro pessoas que partilhem conhecimentos comigo, em que eu possa aprender alguma coisa com elas. E que pessoas curiosas, pessoas que entendam muito de um assunto. Eu prefiro pessoas que realmente vibrem na mesma frequência que eu, que gostem de me desafiar, que gostem de desafiar a minha lógica, coisas, curiosidades de várias coisas. Pode ser ficção científica, pode ser teorias de conspiração. Não interessa, eu gosto dessas coisas. Gosto dessas coisas. Eu prefiro pessoas que realmente saibam ser pessoas do que pessoas que só excluem os outros, só falam mal dos outros, só criticam os outros. Eu prefiro isso. Ao invés de uma pessoa de um grupo que realmente tenham interesses comuns comigo e interesses diversos, formas de pensar diferentes. Eu gosto disso. Eu prefiro. Às vezes aquele que pensa diferente, às vezes é aquele. É aquela. É aquela pessoa que realmente quer aprender algo. Portanto, o pensar diferente não significa que todos nós pensamos de maneira diferente, todos nós temos uma maneira de pensar diferente. Portanto, e ninguém tem que se sentir mal por isso. Só porque eu não gosto do jogador do Cristiano Ronaldo, não quer dizer que, que outra pessoa tenha que gostar. Por exemplo, falo isto. Ninguém tem que gostar. Eu posso não gostar de um jogador, outra pessoa pode gostar daquele jogador e sem problemas nenhum. Já há pessoas que pensam de maneira diferente e não há problema nenhum. Não se sintam por isso, não se sintam mal por isso. E, por exemplo, vou-vos agora falar de umas séries que podem até explorar relativamente ao autismo, porque vocês já ouviram falar provavelmente do Good Doctor, o Sean Murphy. É uma série que é baseada numa série coreana em que é um médico que vai trabalhar para um hospital e que tem autismo, e além do autismo tem uma outra neurodivergência chamada Síndrome de Savant, que é basicamente Síndrome de Savant significa Síndrome do Sábio, ou seja, tem uma capacidade enorme de ver coisas que às vezes uma pessoa neurotípica ou uma pessoa qualquer não consegue ver. E essa série fala realmente da inclusão de pessoas dentro do espectro. Falam de fala desde o início que ele entra no hospital e começa a tentar se integrar. E digo já, é muito difícil mesmo. Integrar
a integração de uma pessoa com autismo na série é muito difícil. Muito mesmo. E não é todos os hospitais, não é, como eu disse, não é todos os hospitais nem todas as empresas que aceitam pessoas dentro do espectro. Portanto, e na série isso está muito bem representado. Portanto, e ele, depois vocês se forem ver a série, vocês vão reparar que ele conhece uma, uma, uma moça, casa-se com ela. Portanto, uma pessoa com autismo é uma pessoa como as outras. É o que dá, o que a série dá a entender é que o autismo é uma coisa, é uma forma de pensar diferente. Simplesmente. E até vocês vão reparar que há um episódio em específico que eu não sei se é no Good Doctor, mas na série Um Milagre, que é uma série turca, que é baseada também, tem uma história semelhante à do Good Doctor, só que é com o Ali Befá, que é também é como o Sean Murphy. Vamos dizer que é o Sean Murphy do Um Milagre. Vocês vão de reparar que há um episódio que as máquinas as máquinas de exames avariam e ele o que é que faz? Ele mete a cabeça dele em cima do paciente, sente o paciente e consegue fazer uma radiografia, consegue fazer uma ecografia sem, sem necessidade de máquinas. Portanto, isto, o, claro que há coisas aqui que são um bocado, como é que é dizer, fora da realidade, mas existe. Há pessoas assim. Há pessoas que têm muita experiência e há pessoas também que têm este tipo de situação. Portanto, do hiperfoco e também do facto de os conhecimentos, terem conhecimentos profundos sobre um determinado assunto, isto acontece muito. E, e pronto. Para concluir o meu discurso, eu hoje eu fui diagnosticado tardiamente, portanto, eh, fiquei anos sem perceber porque é que eu era assim, porque é que eu não tinha dificuldades em conhecer pessoas, fazer amigos, eh, tinha dificuldades nisto. E eu hoje, com a ajuda do Reiki, com a ajuda do Mindfulness, com a ajuda de, das, de, com o conhecimento que eu tenho, consegui me conhecer melhor e hoje já sei quem eu sou. Sou um programador, sou neurodivergente e, e uma das coisas que eu aprendi, sei quando quando devo acelerar, acelerar e quando devo descansar. Vocês não têm que ter medo de, de fazer isto. Não têm que ter medo de serem quem vocês são. Vocês, vocês têm o hiperfoco, aproveitem o hiperfoco. Saibam utilizar o hiperfoco da maneira correta. Às vezes, o hiperfoco é o vosso melhor amigo e é o que vos ajuda a resolver muitos dos problemas que às vezes não têm solução num momento e no outro têm solução. Portanto, quero-vos falar. Era este o assunto que eu vos queria falar. Era um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo e eu podia falar-vos de muita coisa, mas há coisas aqui que convém não falar.
porque são coisas pessoais, mas há coisas, nomeadamente sobre este assunto da neurodivergência, é uma coisa importante que se deve falar e que se deve, pronto, quebrar o estigma, porque existe muito estigma relativamente às pessoas neurodivergentes, não só neurodivergentes, mas como outro tipo de estigma. Portanto, entendam que isto é, é o meu ponto de vista, é uma pessoa que lida com isto todos os dias e é uma pessoa que portanto, sabe do que está a falar. Eu sei daquilo que estou a falar, portanto, mas eu quero abrir o jogo para, para destruir o que é o tabu que existe com estas pessoas neurodivergentes e com estas capacidades que têm este tipo de capacidades. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês forem neurodivergentes, não tenham medo de dizer nos comentários. Digam nos comentários. Se forem pessoas que são neurotípicos, digam nos comentários. Sem problemas nenhuns. Eu não. Ninguém tem que julgar ninguém. Portanto, hum, espero que vocês tenham entendido esta história e até ao próximo vídeo e fui.